Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículo do 29 ao 39. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. O que o Evangelho nos traz nos dias de hoje e de que forma que ele pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, acompanhado de Tiago e João, sai da sinagoga, o qual ele estava pregando, e foi para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava doente, de cama. E eis que Jesus, quando chega lá, eles relatam isso para ele, e Jesus imediatamente vai onde no seu leito, pega a sua mão e a levanta. E ela fica curada imediatamente. E eis que Jesus e ela, imediatamente ficando curada, se coloca a servi-los a todos eles. Ela se coloca a servir. Meus irmãos, essa passagem, esse momento do Evangelho, nos coloca a principal função de gratidão. É assim, quando Deus age na nossa vida, nós devemos, de forma de gratidão, servir a Ele. A sogra Simão serviu com os afazeres domésticos. E nós, quantas graças recebemos de Jesus, de Deus, e de que forma nós nos colocamos a servir? Ou só queremos esse Deus que nos serve? A partir do momento que Ele não age na nossa vida, ou nós não se abrimos para Ele agir na nossa vida da forma que nós queremos, aí nós ficamos no nosso canto, quieto. Ou muitas vezes Jesus age verdadeiramente poderoso na nossa vida e nós ficamos quietos, nem agradecemos. E nós vemos na continuidade do Evangelho que trazem até Jesus muitas pessoas que eram para ser curadas, pessoas endemoniadas. E Jesus, por amor, por bondade, por essa misericórdia infinita que Ele tem por essas pessoas que sofrem, Ele cura a todos. Só não deixa os demônios falar quem Ele é, porque Ele é o Filho de Deus. Nós vemos toda a humildade de Jesus. Jesus, sendo o Filho de Deus, os demônios o reconheciam, mas ele não permitiam falar para que ele permanecesse na sua humildade, nessa função de servir a esse povo, que foi para isso que ele veio, para curar todas as doenças da alma e do corpo também. Mas Jesus, quando cura o corpo, quer que a pessoa dê um passo adiante, que ela comece a curar e ser transformado por essa ação de Jesus, ela seja transformada a sua vida e comece a servir ao reino de Deus. Meus irmãos, e também na continuidade desse evangelho, nós vemos que Simão e os outros discípulos vão atrás de Jesus
Porque Jesus sai de madrugada para orar, mas quando o encontra, fala que todos estão procurando. Mas Jesus fala que ele deve ir a outros lugares, a outras aldeias da redondeza, pois foi para isso para que ele veio. E ele andava por todos os lugares pregando o reino de Deus, a conversão. Meus irmãos, essa é a nossa missão apostólica. Nós, discípulos de Jesus, não devemos ser esses discípulos que ficam só do lado do Cristo ou discípulos de dentro da igreja. Nós devemos ir em outros lugares, levar a palavra de Deus a todos os lugares, pois foi assim que Jesus fez. E é assim que nós também devemos fazer. Usar todos os meios para levar o reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, para que muitas pessoas vejam essa luz do mundo, vejam essa graça de Deus, que Ele pode agir no seu coração, desde que você se abra para essa graça. Que nós sejamos discípulos missionários, que nós possamos sair do nosso conforto, do nosso comodismo. E assim como a sogra de Pedro, é se colocar em serviço, em agradecimento a tantas maravilhas que o Cristo faz a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.